como é que a gente define esse horário. Primeiramente, agradecer o pessoal do DSC aqui do IFSC pelo convite e pela oportunidade. Eu, como egresso, fico sempre muito feliz com qualquer oportunidade de voltar para o IFSC. Eu fiz aqui o curso de edificações no ensino médio, fiz a minha graduação em engenharia civil, então é sempre muito bom voltar a sentir o cheirinho do campus, é sempre uma satisfação. Então hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de BIM, só que a minha ideia hoje é um pouquinho além do que a gente já está acostumado de modelagem. Falar um pouquinho de como o BIM apoia a gestão de um empreendimento, desde a etapa de projeto até a etapa de execução. Então, me chamo Luiz Felipe, sou engenheiro civil, de novo formado aqui pelo IFSC, sou projetista de estruturas também, trabalho na AutoQI, sou engenheiro de inovação de produtos da linha estrutural da AutoQI, e sou fundador da Asimov Engitech também, que é uma empresa que faz projetos e desenvolve algumas coisinhas de tecnologia também. Então aqui, como acredito que todo mundo aqui já esteja familiarizado com o conceito do BIM, não vou ficar me atendo muito a conceituar alguns termos, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem ir perguntando que a gente vai interagindo aqui. Tá? Aqui, o que a gente está olhando na tela é a sede da AutoQI, que fica aqui na Rua Saldanha Marinho, inclusive quem quiser visitar, os professores quiserem agendar visita técnica, fiquem à vontade também. A gente fica muito feliz em receber especialmente o público de Florianópolis, ali, por ser uma empresa totalmente manezinha. Para quem não conhece, a AutoQI, uma empresa de tecnologia de Santa Catarina, de Florianópolis, e esse ano a gente está completando 38 anos de AutoQI, então a gente tem uma estrada já no desenvolvimento de softwares para engenharia, e há 15, 16 anos atrás a gente começou também a trazer o BIM para as nossas ferramentas, e hoje isso já está muito consolidado no DNA da AutoQI. Então hoje a AutoQI não se dissocia mais do BIM, e vice-versa. Então a sede da AutoQI é um case que eu sempre gosto de trazer porque ela foi nosso laboratório. A gente usou a reforma da sede, esse é um prédio, de novo, aqui na Saldanha Marinho, bem pertinho, aqui, não dá nem 10 minutos caminhando. É um prédio da década de 70, do final da década de 70, que a AutoQI ocupou, e fez um retrofit. E a gente usou esse retrofit, a gente internalizou todos os projetos complementares, compatibilização, e a gente usou isso aqui para sentir na pele como é o estado da arte, como era o estado da arte do BIM. Aqui a gente está falando de 2020, tá? Quando começou a pandemia, que estava todo mundo indo para casa e a AutoQI fazendo retrofit de um prédio de 40 anos. E aqui a gente teve muito aprendizado que virou feature nas nossas ferramentas. Então, o primeiro aprendizado é que o modelo 3D ele é muito bonito, ele vende muito bem, ele é um ativo de marketing. Mas o modelo 3D por si só, ele não entrega muito valor para a obra. A gente tem, claro, um ganho direto do 3D, que é a compatibilização. A gente consegue rodar Clash, a gente consegue verificar a incompatibilidade de uma forma muito mais fácil do que a gente fazia no 2D. Mas só isso não representa o potencial que o BIM gera para o empreendimento. Opa! Espera aí que ele foi um pouquinho mais... Aqui. Aí. Então, a AutoQI hoje é uma ferramenta que atende todo o ecossistema da construção civil. Aliás, não é uma ferramenta, a gente tem um portfólio de ferramentas que atendem todo o ecossistema, desde quando o projeto ainda não é um projeto, até a entrega do empreendimento, até a fase de monitoramento. Então a gente tem 3 ferramentas, o AutoQI Eberic, nossa ferramenta mais antiga, carro-chefe, que é uma ferramenta de projetos estruturais em BIM. AutoQI Builder, que é a ferramenta de projetos de instalações prediais. Então, tudo que é instalação predial, elétrico, hidráulico, sanitário, SPDA, gás, etc., 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 o Builder atende. E a gente tem a plataforma Visus, que é o filho mais novo aqui da AutoQI, que ele atende todas as camadas de gestão do empreendimento. A gente vai falar um pouquinho mais... Espera aí só um pouquinho, que ele está me sabotando aqui. Opa! Então, quando a gente fala
do ecossistema da construção, né, e quando a gente traz o BIM para essa camada do ecossistema, a gente precisa sempre aliar conhecimento, técnica e ferramentas. Se a gente suprime, se a gente negligencia um desses itens, a gente acaba tendo problemas, né? Então, quando a gente fala em BIM, né, um dos requisitos para a gente ter o BIM, de fato, é uma infraestrutura de conexão entre os agentes, né? Então, desde as fases mais iniciais do projeto, os stakeholders têm que estar conectados e falando a mesma língua no mesmo lugar, porque a perda de informação é uma das maiores dores do processo, não só de projeto, mas também nas fases de execução, né? Os dados eles precisam ser interoperáveis. Eu preciso conseguir trocar dados com facilidade e com confiança de que esse dado é válido, né? E com isso a gente consegue criar uma inteligência contínua, né, em que as informações vão sendo agregadas ao empreendimento através do modelo, e tudo isso é compartilhado entre as partes interessadas, né? Só que aqui entra o principal gap do BIM no mercado atual, que é a cultura. Muita gente faz o que eu gosto de chamar de BIM culposo. Ele não tem intenção de fazer BIM, mas ele é obrigado a fazer BIM. E essa camada de cultura, muitas vezes, causa frustração. Então, se a gente tenta forçar o BIM, a gente estava conversando aqui mais cedo, que a minha primeira experiência com o BIM foi traumatizante. Eu trabalhava no escritório, que fazia projeto preventivo contra incêndio só. E aí, o pessoal começou a falar de BIM, a gente precisa de BIM. Mas por que a gente precisa de BIM? Não sei. Para que a gente vai usar o BIM? Não sei. Então a gente adicionou uma camada de complexidade no nosso projeto, sem saber o benefício que a gente queria colher, sem saber o ativo que a gente queria entregar, o que a gente queria agregar no nosso projeto. Então a gente só adicionou mais trabalho. Por isso que o BIM sem cultura, dificilmente ele vai funcionar. Se a gente tenta implementar BIM sem mudar a cultura, o negócio não funciona. Opa! Então, a transformação organizacional ela passa por uma mudança de cultura também. Se a gente entrar com a ferramenta sozinha, a gente não sustenta o processo. Se a gente não mudar a mentalidade dos envolvidos, né, o BIM, de novo, ele pode ser uma experiência traumática para todos os envolvidos. Então, quando a gente fala em cultura, aqui a gente vai falar de ferramenta. Ó. O Eberic, que é uma ferramenta para projetos estruturais em BIM. Mas por que eu vou fazer um projeto estrutural em BIM? Por que eu não sigo o fluxo tradicional e entrego lá meu projeto cheio de prancha, os quantitativos de materiais em planilha? Porque o BIM, de novo, ele passa, se a gente agrega o BIM sabendo para que a gente vai usar o BIM, ele passa a agregar muito mais valor. Então, imagine isso aqui é um modelo 3D, também, do projeto da sede ali, da sede da AutoKey. Então, além do know-how técnico do engenheiro agregado no projeto através dos detalhamentos, das verificações normativas, dos dimensionamentos, a gente agrega ao modelo todas as informações que a gente produz durante as etapas de projeto. Como é que é o fluxo tradicional? Eu vou fazer meu projeto estrutural, eu faço uma concepção estrutural, faço uma análise estrutural, e em cada uma dessas etapas eu produzo uma tonelada, uma infinidade de informações. Chega lá no final, eu pego essas informações, transformo elas em desenho, imprimo uma pilha de papel e entrego isso na obra. E todas as informações que eu produzi durante a etapa de projeto, que são valiosíssimas, eu jogo fora e entrego uma pilha de papel para a obra. Então, a nossa proposta com o BIM, né, a AutoKey, como desenvolvedora de software, é que essa informação ela se agregue aqui ao ciclo construtivo. Então, tudo que a gente produzir de informação tem que estar no modelo. Os quantitativos de materiais tem que estar no modelo. Área de forma, volume de concreto, peso de aço, classe de agressividade ambiental considerada no cálculo, cobrimento das armaduras, essa informação tem que estar no modelo. O modelo ele tem que ser o centro de verdade sobre o projeto. Porque se eu voltar nesse projeto, uma coisa que não acontece nunca, né, alteração de projeto depois de entregue. Se eu voltar nesse projeto, modificar ele, será que eu lembrei de modificar o quantitativo de materiais que está com o orçamentista?
Será que o orçamentista modificou o quantitativo de materiais que está com a galera de suprimentos? A gente só consegue garantir se a gente centraliza a informação e a AutoQI tem a tese de que o modelo ele tem que ser a fonte da verdade. Não pode restar dúvidas quando a gente olha para o modelo. A mesma coisa aqui no projeto de instalações, né, que a gente tem o builder, a premissa é a mesma. E aqui o mercado de materiais de projeto estrutural ele é muito comoditizado, né? Ninguém vai loja de material construção e perde um vergalhão de 12,5 mm da Gerdau ou da ArcelorMittal. É um vergalhão é um vergalhão. Aqui a história já muda. Né? Aqui, quando a gente fala de de uma evaporadora Daikin, é uma evaporadora Daikin que tem especificações técnicas diferentes de uma evaporadora de outra marca qualquer. Então, essa informação precisa estar no modelo. E a gente traz mais um agente para a cadeia, que é a indústria. Né? As informações da indústria têm que estar... A gente projetista é especificador. Né? Então, a gente é responsável pelo que a gente está especificando. Né? E a indústria ela passa a fornecer informações que vão embasar nosso projeto. O passador aqui está me sabotando mesmo, Ana Lígia. Eu trouxe aqui um recorte de um estudo da Falcone que traz que 13% das falhas, dos retrabalhos, acontecem por causa de falta de informação em projeto. Falhas em projeto. Patologia de projeto. 30% na fase de planejamento e orçamentação. Aqui quando a gente fala de custo. Tá? 9% em compras, 41% na execução. Quando a gente fala de prazo, é mais ou menos o mesmo cenário, só muda um pouquinho a proporção aqui. Né? E como é que o BIM ajuda a quebrar esse ciclo de falhas? Né? A gente consegue evitar as falhas de projeto por compatibilização usando o BIM? Totalmente. A gente tem ferramentas que automatizam essas verificações, inclusive. Erro no levantamento quantitativo. Então, de novo, se a gente tem essa informação no modelo, a gente está se prevenindo contra esse tipo de erro. Itens não orçados ou planejados. Como é que a gente faz para garantir que toda a informação foi, do que o projetista pensou está sendo orçada de acordo ou planejada de acordo? Né? E aqui também, claro, entram todas as questões de aquisição, de contratação, que o BIM também tem um potencial gigantesco de reduzir esses danos. E aqui também, retrabalhos. Isso aqui é um dos ganhos mais rápidos de quem implanta BIM, especialmente as construtoras aí que estão começando a ganhar, a gerar um pouquinho de atenção para o BIM, têm apontado que o BIM reduz muito o retrabalho. De novo, porque a gente tem informação centralizada. Né? E aqui a gente tem, de novo, a questão de cultura. O projeto, para muitos projetistas, ele é um mecanismo somente técnico. Né? O projeto ele nasce, se desenvolve, cresce e vai para a obra e morre. Isso não, a gente não pode se dar esse luxo em 2026, com o cenário que a gente tem da construção sem mão de obra disponível. Então, se a gente pretende dar um passo em direção à industrialização, a gente tem que mudar a forma como a gente olha para o projeto. Então, eu sempre trago essa brincadeira do telefone, que antigamente o telefone era só para telefonar mesmo. Mas hoje em dia, quais funções o telefone tem? O telefone ele começou a agregar uma série de funções que deixaram, inclusive, alguns equipamentos totalmente obsoletos, que a gente nem vê mais. Então, qual que é a nossa proposta? O que a AutoQI visualiza aqui? O centro de informação é o próprio empreendimento. Mas quando a gente está falando de projeto, o empreendimento não existe ainda. E aqui que entra o digital. Então, quando a gente entra com arquitetura, estrutura, instalações, eu preciso ter um centro de informações, um hub de informações, que é o meu empreendimento digital. Eu consigo, a partir desses modelos, fazer toda a etapa de validação e check. Então, ferramentas de verificação de colisão, clash, etc. Só que tudo isso tem que ser arquitetado por um workflow dinâmico. Então, os processos de trabalho eles precisam ser bem definidos para que a gente tenha esses entes aqui trabalhando em harmonia, porque muitas vezes,
O escritório que faz a arquitetura não é o escritório que faz a estrutura, o que faz o map é outro, que está em outro canto do Brasil. Então a gente precisa orquestrar tudo isso para que as coisas avancem com harmonia, né? E quando a gente vai para a execução, qual que é o papel do modelo, né? Então, se a gente carregou esse modelo com informações, essa informação ela é insumo para as próximas etapas. Eu posso automatizar a extração de quantitativos para orçamento, por exemplo. Porque o que está no modelo lá, ele é insumo. A informação que eu preciso para o orçamento, né, no fluxo tradicional de orçamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os quantitativos de materiais, vou transferir isso para uma planilha do Excel, vou cruzar isso com um banco de custos, lá, Sinap, etc. E eu vou chegar no orçamento. Se a gente já produziu essa informação aqui embaixo, por que o orçamentista tem que contabilizar tudo de novo, usando critérios diferentes às vezes? Então, se a gente centraliza essa informação no empreendimento digital, num modelo digital, a gente garante que a informação ela está adequada, né? A gente garante a segurança dessa informação. Isso evolui depois para planejamento e medição também. Só que quando a gente entra na medição, a medição tem que devolver informações aqui para esse modelo, né? Ah, isso aqui eu previ dessa forma, foi executado dessa forma. Essa informação volta para o empreendimento digital. As compras, especificações, contratos, essas informações também voltam para o modelo. Então, se a gente olha para a gestão digital da construção, tudo que a gente produz de informação tem que ficar associado ao modelo, tá? Então, aqui a gente entra na parte de execução financeira, mas a gente tem uma outra camada no empreendimento, que é a operação. O empreendimento foi entregue, essa informação, ela não, se a gente desconectar, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez por muito tempo no projeto. A gente está pegando um monte de dado que pode ser insumo para uma gestão da operação mais eficiente e a gente está jogando fora, né? Então, a proposta é que a gestão de facilities também se alimente e retroalimente o modelo digital. Então, aqui falar um pouquinho de ferramenta, de novo, a plataforma Visos, né, que é o caçula aqui da AutoQI, é uma plataforma que visa justamente trazer essa camada de gestão para o digital. Então, a gente tem toda a parte, atende toda a parte de pré-projeto aqui com o Workflow, que é a nossa ferramenta de gestão de tarefas da construção, com o Colab, que é o nosso CDE, o nosso ambiente comum de dados, que centraliza todas as informações. Na fase de projeto aqui, a gente entra também com o Control Tower, que é uma ferramenta para visualização de dados, né? Quase, vamos chamar de um BI aí, que... Só que, de novo, tudo isso aqui, a gente está consumindo a informação da mesma fonte, né? Então, a gente tem uma plataforma integrada que consome dados da fonte de verdade, que é o modelo, certo? Então, se eu subir o modelo... a gente atualiza de novo, coisa que nunca acontece em projeto. Mudança de projeto, depois o projeto está entregue. Aqui dentro do nosso CDE... E, de novo, aqui eu estou falando de AutoQI porque contratualmente eu sou obrigado, tá? Mas a gente está num mundo do Open BIM aqui. As ferramentas da AutoQI elas não podem conversar só com as ferramentas da AutoQI. A gente fala de um universo aberto, né? De um padrão aberto, para que se eu uso uma outra ferramenta, alguém de outro lugar do mundo use outra ferramenta, as coisas precisam se conversar. E, de novo, o padrão universal de conversa aqui é o próprio modelo IFC e o padrão BCF, né? Então, aqui também tem uma questão que muita gente tem uma visão que limita muito o potencial de ganho do BIM. Porque a gente acha que o BIM é muitas vezes a gente acha que o BIM é uma camada adicional. Então, a gente fala de projeto, a gente fala de orçamentação, a gente fala de planejamento, a gente fala de execução e a gente fala de BIM separado. O BIM ele não é um fator a mais. O BIM é o que potencializa o ganho de cada uma dessas etapas, né? Então, por isso que o BIM está na potência, que, ó, ele potencializa o ganho que a gente gera nesse conjunto todo, né? Então, projeto sozinho, orçamento sozinho, planejamento sozinho, execução sozinho, eles funcionaram por muito tempo, né, no nosso mercado. Mas numa realidade de margens cada vez mais apertadas, né, e com um cenário financeiro que não favorece a construção civil, o BIM ele potencializa os ganhos, porque a gente ganha previsibilidade, a gente ganha confiabilidade, né? Então,
ele não pode se dissociar de nenhuma dessas fases, né? Opa. Então, oh meu Deus. Então aqui, qual que é a proposta? É trazer a camada de engenharia de valor. O que é engenharia de valor? Engenharia de valor é botar o engenheiro para fazer papel de engenheiro. Porque, vamos lá, eu sou, digamos que eu seja um engenheiro orçamentista. Eu abrir as pranchas do projeto estrutural, ver o resumo de aço, o resumo de concreto, o resumo de forma, e preencher uma planilha de Excel, isso é engenharia? Não, isso não é engenharia. Então, o que é engenharia para o engenheiro orçamentista? É ele conseguir simular e encontrar para o cliente dele qual que é a opção que vai gerar os melhores resultados aqui, técnicos e financeiros para o empreendimento. Isso é engenharia de valor. Se eu sou projetista de estruturas, e aqui eu falo com propriedade, desenhar armaduras é engenharia? Não é engenharia. Engenharia é eu pensar o edifício, pensar a estrutura de forma que ela entregue um desempenho, que ela entregue economia e que ela entregue segurança, né? Então, se eu perco tempo fazendo desenho, preenchendo planilha, levantando o modelo 3D, gosto de brincar que a gente acaba virando quase que o pedreiro virtual. Que a gente está colocando bloquinho a bloquinho ali no modelo. Pensar um modelo de alvenaria aqui. Eu vou botar bloquinho a bloquinho. Mas isso não agrega valor. Isso não agrega valor à cadeia. Né? Por mais que fique bonito lá no modelo 3D, isso não agrega valor à cadeia. Agora, se eu puder dizer, minha parede começa aqui até aqui, e eu ter a partir desse dado, dessa informação, eu disse a parede é daqui até aqui, eu tenho já todos os quantitativos, toda a verificação normativa, todos os detalhamentos, o engenheiro passa a ter tempo para pensar na melhor solução, porque ele não está perdendo tempo desenhando ou criando um modelo 3D. Então, aqui a gente faz engenharia e engenharia de valor, porque a gente passa a olhar para o valor que a decisão do projetista, do construtor, do orçamentista, do planejador agrega para o empreendimento. Então, quando a gente fala de solução de engenharia, aqui, desde projeto, a gente está falando aqui, eu tenho muito cliente de construtora, né, para a parte de projeto. Né? Eu forneço projeto para muitas construtoras. Qual que é a linguagem que toca o meu cliente de projeto? Essa obra vai sair no prazo e dentro do custo previsto. Todo o resto é perfumaria para ele. O que interessa é isso aqui, prazo e custo. Né? Então, de novo, num cenário com margens cada vez mais apertadas, né, com um cenário econômico apontando contra a construção civil, isso aqui se torna cada vez mais